Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. É muito bom nós estarmos aqui nessa terceira noite, amém? Aleluia. Uma vez eu estava num lugar quando uma pessoa me falou que o dízimo era algo da lei. Eu falei para ele que o dízimo não é coisa da lei, o dízimo é coisa da fé. Amém? Que o dízimo começou antes da lei, o dízimo começou em Abraão. Abraão é o pai da fé. Amém? Às vezes falam, não, mas o dízimo é regra. Aí a gente quer entrar na fé e nem a regra a gente cumpre. Você está entendendo? Você passa a viver da fé quando você passa da regra. Amém? Então o dízimo é o pouco para quem quer dar muito e é o muito para quem não quer dar nada. Entendeu ou não? O dízimo é o pouco para quem quer dar muito e é muito para quem não quer dar nada. O dízimo não é o ponto final, é o ponto de partida. Você começa a dar depois do dízimo. Essa hora o povo não dá glória não, gente. O dízimo é o pouco para quem quer dar muito, é o muito para quem não quer dar nada. Então a gente começa a dar a partir do dízimo, meu irmão. Eu penso que a gente deveria orar todo mês. Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê? Se ele não falar nada, você dá 10%. Entendeu ou não? Você ora, Deus, quanto o Senhor quer? Porque às vezes naquele mês ele quer 12, ele quer 15, ele quer 20, ele quer tudo. Também amo vocês. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente era escravo do diabo, agora a gente é escravo de Jesus. Ou não? É assim. Tudo que você tinha era do diabo, agora tudo que você tem é de Jesus. Importa que sejamos encontrados como dispenseiro do Senhor, nós somos mordomos. Nós estamos aqui para ser administrador, não para ser dono de nada. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ser libertos, ser livres. Nós precisamos ter um coração, liberar uma alma generosa. Amém? Tem um amigo meu que diz o seguinte: Deus não quer um pouco de você, Ele quer tudo. Amém? Ele quer tudo que a gente tem. Uma das passagens que mais me chama a atenção, eu acho que eu disse ela aqui esses dias, e ela é pouco pregada, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. Ele vendeu tudo que tinha, por causa dessa pérola. Esse é um dos textos da Bíblia que me deixa mais encabulado, é isso. Porque eu vejo gente se convertendo, que não deixou nada por Jesus, que não abriu mão de nada por Jesus. Porque quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, Jesus como Salvador fala daquilo que eu recebi dele. O Senhor como Salvador fala da minha condição dele. E Jesus como Senhor fala da condição dele em mim. Entendeu? Como Salvador fala daquilo que eu recebi dele. E como Senhor fala daquilo que ele é em mim. Ele não quer apenas ser o teu Salvador, ele quer ser Senhor. Ele quer governar as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, queridos, as coisas começam a mudar. Todo mundo está morrendo por alguma coisa, sabia disso? Tem gente morrendo por uma casa, tem gente morrendo por uma empresa, tem gente morrendo, sei lá, por um sítio, por uma coisa. Cada um morrendo por alguma coisa. Mas eu sei que tem alguns que estão morrendo por Jesus. Eu sei que tem alguns que estão inflamados. O que me faz acreditar, queridos, é que existe alguns que não se dobraram, que não se venderam, que não se prostraram, que não vão negociar. Eu acredito que existam pessoas que ainda amam Jesus, que ainda entra no seu quarto, fecha a sua porta e busca a presença do Senhor. O meu coração anela pela presença do Senhor a cada dia. Eu só tenho um motivo para me acordar amanhã. O maior bem que Deus me deu na terra foi a minha esposa e minha filha. O maior bem que Deus me deu. Esse ano eu faço 20 anos de casado. Minha filha fez 15 anos. Eu amo demais a minha esposa e a minha filha, mas ela seria insuficiente para me acordar amanhã. Eu amo elas demais, mas não é por elas que eu acordo.
Eu acordo por causa dele. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Só nele nós vivemos, só nele nós nos movemos e só nele nós existimos. Eu amo a minha esposa, mas eu adoro Jesus. Erga as tuas mãos por alguns instantes, abra a tua boca, adora o Senhor. Deixa o teu coração queimar. Deixa o teu coração queimar. Deixa o Espírito Santo que habita em você começar a se mover dentro de você. Abra a tua boca, põe para fora. Abra a tua boca. Nós temos coragem de gritar por tanta coisa. Por que a gente não pode gritar por Ele? Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Oh Deus! Marabababaê! Adore, 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 diga palavras de adoração a Ele. Ele é o teu Cordeiro Pascual. Ele é o teu Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele é o teu libertador. Aleluia. Te amamos, Deus. Te adoramos. Ninguém é maior do que o Senhor. Eu te amo, Jesus. Quando você ergue as suas mãos, é uma tipologia da sua fé. Quando você ergue as suas mãos, é uma tipologia da sua fé. Enquanto você estiver com as mãos erguidas, a guerra não foi vencida. Enquanto a sua mão estiver erguida, você não perdeu a batalha. Enquanto as tuas mãos estiver levantadas, você não perdeu a batalha. Não baixa a tua mão espiritual. Não baixa a guarda. Porque se Deus não muda, toda essa situação vai ter que mudar. Ah, Jesus. Aleluia. Tu és santo. Tá tocando o quê? Só a sequência? Aleluia. Nós temos falado bastante sobre voltar ao primeiro amor, mas teve muitos que nunca nem tiveram o primeiro amor. Teve gente que nunca teve o primeiro amor, então não tem para onde voltar. Nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor. Abre a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Na sexta-feira, nós falamos sobre a questão de Samuel. Nós falamos que Samuel era um improvável, que ele entrou numa geração para assumir o lugar de filho de Eli. E Samuel falhou na criação dos seus filhos, e Deus teve que levantar um rei. Então na sexta-feira nós falamos que líderes nascem aonde falta filhos, porque aonde existe filhos não se precisa de líder.
Amém? Na sexta-feira nós falamos que Deus nunca quis líderes, Deus quis filho, porque Deus trabalha da ordem de pai e filho. Deus quer que os filhos continuem. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos. Não é dos servos. Você não é servo primeiro você é filho, depois você é servo. Juízes capítulo 16. Ontem nós falamos sobre pais que circuncidam seus filhos, sobre uma igreja que tem sido mãe, mas que não tem tido pai, uma igreja que tem levantado órfãos. A igreja precisa gerar filhos. O ministério, ou uma igreja que cresce de forma inumerável, mas que se importa com um. Nós precisamos recuperar, nós precisamos aprender sobre o valor de um. Amém? A importância de um só, porque um só pode fazer a diferença. E hoje eu quero falar sobre um homem muito violento, chamado Sansão. É muito conhecida a história de Sansão. Capítulo 16, versículo 19. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Acharam? Diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo. Diga, passou ela a subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão é alguém que nasce com um propósito. O interessante é que Sansão, ele nasce numa época que não havia reis em Israel. O que havia era libertadores. O povo se desviava do Senhor e Deus os entregava na mão dos filisteus, dos midianitas. E eles clamavam ao Senhor e Deus levantava um libertador. Quando Sansão nasce, o povo estava cativo. E um dia o anjo aparece para a mãe de Sansão. Ela era estéril. Ela não podia ter filho. E ele diz para a mãe de Sansão, para a mulher de Manoá, que ela ia ter um filho. E Sansão nasceria com um propósito. Porém, Manoá, o pai de Sansão, não estava presente. E ela compartilha com ele o que o anjo falou. Para nós não lermos todo o texto, eu estou dando um contexto para você. E o anjo disse, e Manoá disse o seguinte: se essa palavra veio do Senhor, esse anjo vai voltar novamente. O interessante é que a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão. E quando você olha para a palavra, o anjo aparece novamente. E aparece para a mãe. Quando aparece para a mulher, para a mãe de Sansão, ela corre e vai chamar Manoá. E Manoá vem correndo, porque ele estava no campo. Ele vem correndo. E Manoá pergunta para o anjo: foi você que apareceu outro dia para essa mulher? E o anjo disse: sim, sou eu. E o pai de Sansão, ou o que seria pai de Sansão, faz uma pergunta chave: como vai ser a vida do menino? O que ele vai comer? Como é que ele vai viver?
O pai de Sansão está perguntando, já que ele vai nascer, porque o anjo falou, esse menino vai ser o Nazireu. Ele é alguém consagrado, ele é alguém separado, ele é alguém que não toca em coisa morta, ele é alguém que não bebe vinho. Só quem nasce debaixo de um propósito, só quem tem consciência, vive de forma coerente. Só quem tem consciência de propósito, vive de forma consciente. Quem vive uma vida bagunçada é porque não tem consciência de propósito. Porque quem nasceu debaixo de um propósito não come qualquer coisa. Quem nasceu debaixo de um propósito não toca em coisas mortas. Pastor, que coisa morta que você está falando? Em coisa que tem pecado. Porque tudo que tem pecado está morto. Tudo que tem pecado está morto. E quem nasce debaixo do propósito, quem tem consciência, não é quem nasce debaixo do propósito, porque todos nós nascemos debaixo de um propósito, mas quem tem consciência de propósito, tem uma vida diferente. Tem uma vida diferente. Então, quando Sansão nasce, ele tem que aprender. E o pai que está perguntando, esse menino vai viver como? Ele vai se alimentar do quê? Não era para a mãe estar perguntando isso? Mas é o pai que vai criar o filho. Porque a cultura em Israel é que a mãe desce à luz, mas a certa altura, a partir de certa idade, não é a mãe que cria o filho, é o pai. Sendo assim, Jesus não foi educado por Maria, Jesus foi educado por José. Era o pai que influenciava o que o filho ia ler, que caminho que o filho ia andar. Então, Manoá está perguntando como é que o menino vai viver, porque ele vai crescer para ser um libertador, ele vai crescer para cumprir um propósito. Queridos, a vida revela um propósito. O fato de você estar vivo é porque Deus tem um propósito na tua vida. A vida revela um propósito. Nós não estamos aqui para viver para nós. Nós estamos aqui para viver para Ele. Nós não estamos aqui para fazer os nossos planos, porque andar na carne não se resume a viver bebendo e se prostituindo. Andar na carne é conhecer a vontade de Deus e continuar fazendo a minha. Isso é andar na carne. Pastor, mas não é fácil, por isso que nem todo mundo está fazendo. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E Sansão cresce, ou melhor, Sansão nasce e cresce dentro desse propósito. O menino que nasceu debaixo de um propósito. Sansão, ele começa a desenvolver habilidades espirituais. E quem é Sansão? Tem coisas sobre a vida de Sansão que só dá para acreditar porque está na Bíblia, senão não dava. Tem coisas que para a gente acreditar estando na Bíblia é complicado. Porque Sansão cresce, ele desenvolve ele desenvolve uma dimensão sobrenatural no seu espírito, mas Sansão começa a ignorar a sua alma. Querido, deixa eu te falar uma coisa, vida no espírito não é cancelar a alma. Vida no espírito é não aceitar o governo dela. Deixa eu repetir isso. Vida no espírito não é cancelar a alma. Vida no espírito é não aceitar ser governada por ela. Você não pode anular o que Deus te deu. Deus te deu uma alma. A Bíblia diz que quando Deus soprou nas narinas do homem, ele não passou a ter, ele passou a ser alma vivente. Nós temos alma, nós temos emoções, nós temos sentimento. Temos ou não temos? Agora deixa eu te falar uma coisa, se você começar a ignorar a tua alma, ela vai te destruir. Se você começar a ignorar, queridos, porque fraqueza a gente não ignora, fraqueza a gente encara. Fraqueza a gente não ignora, fraqueza a gente encara. Queridos, existe uma diferença entre passar por uma situação e vencer uma situação.
Às vezes nós passamos por situações e saímos de situações, mas não vencemos. O fato de nós estarmos passando pelas mesmas coisas de novo, é porque nós não vencemos, nós só passamos. Toda situação que tem se repetido nas nossas vidas, é porque nós ainda não aprendemos. O dia que você aprender, você não volta mais ali. Você está entendendo isso? Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés passou quanto tempo? 40 anos. Moisés ficou 366 vezes mais tempo no deserto do que Jesus. O senhor quer dizer com isso? Que Jesus com 40 dias estava pronto. Moisés viveu 120 anos da vida dele. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele achou que era o cara. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele achava que era alguém. Os segundos 40 anos de Moisés, ele descobriu que não era ninguém. E os terceiros 40 anos de Moisés, ele descobriu o que Deus faz quando você descobre que não é ninguém. Você está entendendo isso? Primeiro, queridos, a gente se acha, depois a gente desacha, e depois a gente se encontra. Sansão, a Bíblia diz que ele rasgava, que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito. Pensa comigo, gente. Pensa comigo dormir num barulho desse. O cara rasgava um leão como se rasga um cabrito. O Espírito de Deus se apoderava dele. Rapaz, um dia ele levou a porta da cidade no peito. Está escrito o que eu estou falando ou não? Ele levou a porta da cidade no peito. Gente, eu acredito porque a Bíblia diz, está escrito, acabou. Mas que o trem é maluco, é. Às vezes eu tento entender a ciência, gente. Porque para a ciência comprovar um negócio desse, misericórdia, gente. Eu tenho dó dos caras. Porque a ciência trabalha com aquilo que ela consegue provar. Como é que prova que um homem mata um leão? Não tem base, ué. Como é que prova que um homem leva uma porta de uma cidade no peito? Eu entendo os caras, eu tenho dó deles. É muito mais fácil acreditar na explosão do Big Bang. É muito mais fácil acreditar na teoria de Darwin do que acreditar que Deus um dia começou a brincar, fez um bonequinho, soprou nas narinas, o bonequinho começou a viver. Isso é história de criança. É ou não é? A ciência, para acreditar nisso, é difícil. Os caras não conseguem comprovar muitos. Por quê, queridos? Como é que pode comprovar que um homem andou sobre as águas? É porque nós, em nós mesmos, temos limitações. Mas quando nós saímos do nosso mundo, entramos no mundo de Deus, nossas limitações acabam. Quando nós saímos da nossa dimensão, a ciência diz o seguinte: olha, o mar não se abriu coisa nenhuma, a maré baixou. Gente, mas se a maré baixou, o milagre foi maior. Porque cavalo morreu afogado com água na canela. Se os caras tentar mudar, eles vão, a glória vai ser maior. Não, aquele tempo a maré baixava e cavalo morreu afogado, gente. Mas a Bíblia diz que eles passaram a seco. Existe uma estrada que você entra em Deus, que o capeta não entra. Se ele entrar, ele morre. E esse lugar é o lugar da fé. Porque essa é a arma que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Você entra, mas o teu inimigo não entra. Porque se ele entrar, ele morre. É no lugar da fé que o teu inimigo é vencido. Então Sansão cresce, o cara mata o leão, ele rasga o leão como se rasgava um cabrito. Sansão começa a caminhar pelas coisas espirituais, porém, desde muito cedo, Sansão começa a ignorar as fraquezas da sua alma. Ele começa a ignorar suas tendências. Querido, você vai encontrar muita gente para te elogiar, mas poucas pessoas para te exortar. Mas procure alguém para estar te exortando. Porque elogiar vai ter muitos.
Porém, quem te elogia pode estar enganado, como pode estar certo. Como alguém que te corrige pode estar enganado. Mas é melhor uma correção sincera do que um elogio falso. Você está entendendo isso, queridos? Você sabe o que eu gosto de fazer quando eu chego de viagem? Fazer igual Naamã, tirar a armadura, pendurar, pegar os troféuzinhos que o pessoal me deu nas viagens, achando que eu era o cara. Aí você pendura na estante os troféuzinhos, as medalhas, e tira a sua armadura e mostra a lepra dentro de casa. Porque dentro de casa a gente tem que mostrar quem a gente é. Você está entendendo? Dentro de casa a gente tem que tirar a armadura, meu irmão. As pessoas podem estar enganadas com você lá fora. Quem não pode estar enganado é a tua família dentro. Então tira a armadura, deixa a lepra aparecer. Porque em casa eu não sou o pastor, eu sou o marido e o pai. Uma vez eu estava viajando, eu, minha esposa e minha filha. Alguém perguntou para minha filha como é que era ser filha do pastor Ricardo. Para ela conseguir responder essa pergunta, ela tinha que ter tido pelo menos uns 3, 4 pais. Porque ela ia avaliar, eu fui filha de fulano, filha de ciclano, mas ser filha do Ricardo é bom demais. Ela não é filha do pastor Ricardo, ela é filha do Ricardo. É que as pessoas olham para você e elas acham que você é o bambambam. Uma das coisas que eu decidi, queridos, é não mostrar para essa geração que a gente é perfeito. Se Deus usa qualquer coisa, Ele está usando a mim. E se Ele está usando a mim, seja bem-vindo, porque Ele vai usar você também. Você está entendendo? Deus só usa pecador, porque não tem mais ninguém à volta dele. Nem os céus, nem os anjos estão limpos diante dele. Essa geração precisa entender, Deus não está usando ele porque ele é bom. Deus está usando ele porque Deus é bom o suficiente para usar ele que é ruim. Você está entendendo? Deus não usa quem é bom. Deus é atraído por quem é apaixonado. Você está entendendo? Quando Pedro nega Jesus, quando Jesus encontra ele na beira da praia, o que é que Jesus fala para ele? Pedro, o que aconteceu? O que foi aquela palhaçada que você fez, Pedro? Foi isso que Jesus falou para ele? Quando você encontra alguém que aprontou com você, qual é o primeiro assunto que está em pauta? Bonito, né? Você é bom, ó, Pedro, você tem muito egogó. Você é bom de conversa. Você não ia morrer comigo, Pedro? Jesus entrou no assunto com ele. Jesus só perguntou para ele o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro pensa: rapaz, se eu falar que eu amo, ele vai me dar uma bordoada. Você ama coisa nenhuma, rapaz? Seu sem vergonha. Não. Sabe o que é que Jesus pergunta para ele? Tu me amas? Porque é o seguinte, Pedro, se tu me amas, tu não vai desistir. E se você não vai desistir, eu tenho o que eu preciso para mudar você. Se você ama ele, você não vai desistir. E se você não vai desistir, ele tem o que ele precisa para mudar você. Jesus não deu a igreja para João. João deitava a cabeça no ombro. Porque ministério você não dá por amor, você dá por propósito. Você está entendendo? João, você é bom para me amar, mas eu gosto de Pedro. Eu nunca daria a igreja para Pedro. Eu daria a igreja para João. Porque esse cara me ama demais. Se ele me ama demais, ele vai mandar uma oferta para mim todo mês. Estou errado? Vou dar a igreja para ele. Esse cara me ama demais, ele vai me honrar todo mês. Jesus não trabalha por aí. Jesus trabalha por propósito. Você está entendendo? Ele não vai te usar hoje porque você está pronto. Há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, eu achava que eu era o pastor. Hoje eu não sei quando é que eu vou me tornar um. Porque a gente vai para o ministério achando que era alguém. Eu estou na fase de descobrir que eu não sou ninguém. Preste atenção, queridos. Entenda o que eu quero falar nessa noite. O que eu quero te dizer é que você tem uma alma. Que a paternidade não é tratar na tua vida espiritual, no teu espírito. Quem trabalha é o Espírito de Deus. Mas na tua alma, Deus levanta alguém para trabalhar, para ajudar você. Sansão era um homem espiritual.
Ou melhor, ele era um homem que tinha uma unção. Ele tinha uma violência espiritual de levar uma porta no peito, de matar um leão. Mas ele tinha um problema, ele deitava no colo de Dalila. Desde muito cedo, Sansão começa a se inclinar para mulheres. Gente que não era do povo dele. O pai dele falou: filho, tem tanta mulher bonita aqui na tribo nossa aqui, rapaz. Tem mulher aqui. E ele falava: não, só me serve se for aquela. Ele começa a brincar com a fraqueza. Preste mais atenção na tua fraqueza do que nas tuas qualidades. Preste mais atenção nas tuas fraquezas. Pastor, eu estou pensando aqui, eu não tenho nenhuma. Cuidado, você já está num lugar mais perigoso. Todos nós temos. Todos nós temos. Que 3 pastores estavam conversando e um pastor disse o seguinte: vamos abrir o coração aqui. Já que a gente não tem pastor sobre nós, vamos fazer o seguinte: cada um confessa o pecado aqui. Os outros 2 falaram: então vamos abrir o coração aqui. Aí o primeiro pastor falou: eu vou começar por mim. Eu tenho um problema com mulher. O outro falou: nossa, você tem problema com mulher? O outro falou: já que você falou, eu vou falar. Eu tenho um problema com dinheiro. E o terceiro baixou a cabeça, ficou quieto. E os 2 perguntou para ele: a gente falou, fala você. Ele falou: meu problema é que eu não guardo segredo. Eu não sei guardar segredo, eu vou contar para todo mundo. Presta atenção. Sansão era poderoso, presta atenção. Sansão matava o leão, mas ele se deitava no colo, ele deitava no colo de Dalila. Sansão era um homem poderoso no espírito, mas ele era fraco na alma. Você não vai ser vencido no teu espírito, sabe por quê? Porque espiritualmente você é mais do que vencedor. Porque espiritualmente Jesus te deu uma condição. Você sabe por que Jesus matou o diabo? Desculpa, sabe por que Jesus venceu o diabo? Porque você não podia vencer. O que você não podia fazer, Jesus fez. Mas o que você deve fazer, Ele não fez. Ele carregou a cruz que era pesada demais para você. Mas Ele não anulou a cruz para você. Ele falou: tem uma que é sua. A mais pesada eu carreguei, a mais leve é sua. Pegue ela todos os dias e me siga. Ainda existe uma cruz. Não é tão pesada quanto a dele, mas você tem uma. Você entende isso? Nós precisamos edificar o nosso espírito, crucificar a nossa carne e discipular a nossa alma. Nós devemos edificar o nosso espírito através da oração em línguas, da meditação. A meditação já tem a ver com a renovação da mente, mas nós devemos edificar o nosso espírito através da oração em línguas. Nós devemos crucificar a nossa carne através do jejum. E nós devemos discipular a nossa alma através da palavra, através de um relacionamento, através da paternidade. Sansão não ouvia o seu pai. Esse cara matava o leão, mas ele se deitava no colo de Dalila. Ele começou a brincar, ele começou a contar segredos. Queridos, existem coisas que Deus te dá com Ele que é segredo. Existe coisa que é coisa sua e dele. Existe coisa que Deus não dá para a gente pregar. Deus fala: isso aqui é assunto nosso. Quando você começa a se relacionar com Deus, Ele começa a contar segredos para você. Ele começa a te contar coisas. Ele começa a te chamar para chorar com Ele. Você sabe do que eu estou falando? Pastor, coisa esquisita, é isso que você está falando. Ele já te acordou de madrugada? Falou: vem ficar comigo um pouquinho. Pastor, só falando assim, parece que Deus tem carência. A carência de Deus sou eu. O pessoal da internet deve ter caído agora. Deus é carente por mim e por você.
Ele é louco por você. O dia que nós entendemos isso, nós não ficaremos mais um dia sem estar com Ele. Ele veio à terra por causa de mim, e eu vou ao céu por causa dele. Se eu acordar amanhã, ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com ele. Você entendeu ou não? Se você acordar amanhã, ele vai estar com você. Se você não acordar, você vai estar com ele. De qualquer jeito, vocês vão estar juntos. Uma vez eu vi um pastor falando, que o irmão falou para ele: olha, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu tenho câncer e vou morrer. O pastor falou: eu também não tenho e vou morrer, irmão. Pastor, o senhor está brincando com coisa séria. Eu estou falando que eu tenho câncer e eu vou morrer. Ele falou: então, irmão, eu não tenho e também vou morrer. O que ele quer dizer é o seguinte: todos nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte, irmão, eu vou orar por você. Se você for curada, toda a igreja vai ver a glória. E se você não for curada, só você vai ver a glória. Mas a glória vai ser vista. Queridos, olha, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Você precisa entender isso. Nós precisamos, queridos, essa geração não pode anular as suas fraquezas. Ela não pode ignorar as suas fraquezas. Não ignore. Procure um meio de encarar isso. E Sansão deitou no colo de Dalila. Você sabe o que significa a palavra Dalila? Tem uma música no Brasil que fala: vai buscar Dalila, né? Vai buscar Dalila. Falei: capeta, você sabe como é que se escreve uma música, né? A palavra Dalila significa fraqueza. Sansão começou a deitar-se na fraqueza dele. Quando o espírito se apoderava dele, ele matava leão, ele matava dezenas de homens, ele levava porta no peito. Mas quando ele não estava possuído pelo espírito, ele vivia se deitando nas suas fraquezas. A nossa questão, queridos, é que a gente não vive possuído pelo espírito, né? A gente não vive chapado 24 horas, né? A questão é que a gente tem momentos que a gente não está sentindo a presença. Tem momentos que a gente não está sentindo o mover de Deus. Não quer dizer que Ele não esteja conosco, mas nós não estamos tomados pelo Senhor 24 horas, que eu digo tomado por uma manifestação. Ele está conosco todo o tempo. Porém, é nesse momento, queridos, que a nossa alma está agindo. Como o Ronaldo disse, na frente do computador. Porque santidade não é aquilo que eu faço em público. Santidade é aquilo que eu faço sozinho. Você entendeu isso? Aquilo que eu tento fazer em público, que é diferente daquilo que eu faço sozinho, é religião. A questão é quando ninguém está vendo. A questão é quando eu estou na frente do computador. A questão é quando eu estou num lugar que eu acho que ninguém está. A questão, queridos, é quando eu estou fechando negócios. Sabe, queridos, nós vivemos num tempo que a gente precisa negociar os nossos valores para se dar bem. Sansão nasceu com um propósito, ele não podia brincar. Você não pode brincar, cara. Você não pode brincar. Você tem que ser radical, como o Ronaldo disse. Agora deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o teu radicalismo vai fazer a fornalha ser aquecida 7 vezes mais. Eu não sei porque que as coisas piorou, estou orando demais, nunca orei por isso que piorou. Se você não estivesse orando, talvez estaria mais fácil. Pastor, então eu vou parar de orar. Pode fazer. Você vai virar um crente chuchu, não faz diferença nenhuma. O pessoal está colocando chuchu até
um chocolate para aumentar o volume, que não faz diferença nenhuma. Você está entendendo, queridos? Você não pode negociar. Pastor, se eu não mentir, eu não fecho o negócio. Não fecha. Pastor, se eu não mentir, eu não sobrevivo. E se você mentir, você morre. Peraí. Se você tem consciência de propósito, você não brinca com o pecado. Você não se deita. Você não deita no colo de Dalila. Sabe por quê, queridos? Porque o Deus que te criou por um propósito, Ele te sustenta, Ele cuida de você. O Deus que te criou, Ele é responsável por você. Sansão começou a brincar. Aí um homem que nasce com o propósito de libertar Israel. Quem matou, quem destruiu Sansão não foi os filisteus. Quem destruiu Sansão foi Dalila. Agora, presta atenção. Dalila em si não mata. Dalila só põe para dormir. E aí ela chama o amigo dela que mata. Você entendeu? Tem coisa que não mata a gente, mas adormece. Mas eu continuo na igreja, porque você não morreu, você está dormindo. Eu estou nos esqueminha aí, pastor, mas eu continuo firme na igreja. O capeta também. Você não morreu, você só dormiu, você só tirou um cochilozinho. Porque, queridos, tem pessoas que o diabo não quer tirar da igreja. Ele é uma bênção dentro da igreja para o diabo. A maior mentira não é escandalosa, é que está mais próxima da verdade. Você está entendendo isso? A pior mentira não é escandalosa, essa ninguém acredita. A pior mentira está muito próximo da verdade. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso, né? Uma mentirinha só, o que é que tem? O que é que tem? Um demônio novo que criaram agora. É o demônio do que é que tem? O que é que tem? Nós precisamos ser radical. Nós precisamos dizer não para aquilo que é não e dizer sim para aquilo que é sim. José é fantástico. Os irmãos tiraram a túnica de José e venderam ele para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai para a casa de Potifar. A mulher de Potifar, a Potífera, aquela mulher não ficou um dia só não em cima dele, não. Aquela mulher ficava todo dia atazanando o coitado. E teve um dia que eu penso que José pensou, eu corro, eu agarro ela. Rapaz, eu não consigo ver de outra forma. Todo dia aquela mulher perturbando o dia, ela fez um esquema para que ninguém tivesse dentro de casa. Mas José saiu correndo, deixou a capa dele, deixou a roupa dele, ele sai correndo. Querido, se for preciso, saia correndo. Deixa a roupa, deixe tudo, só não se deite, só não durma no colo de Dalila. Essa geração precisa de você. Escute, essa geração precisa de você. Existe algo nesta geração que só você pode fazer, eu não posso. Existe algo que eu posso fazer que você não pode. Nós, todos juntos, fazemos o corpo, nos tornamos o corpo. Sozinho eu não sou nada. Você não pode ser uma pessoa forte no espírito e fraco na alma. Você não pode ser alguém cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o diabo nunca vai possuir o teu espírito. É por isso que quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela pode estar chapada no chão, ela está sabendo tudo o que está acontecendo. Porque se ela não está sabendo o que está acontecendo, ela está possuída, não é cheia não. Eu não sei nem o que aconteceu. Você não avalie se você estava possuído.
Chapada mesmo, quando você estava era possuída, ué. Você não sabe o que aconteceu, ué? Quando você está chapado do Espírito Santo, você não perde a consciência. Porque é o teu espírito tomado pela glória de Deus. Mas quando uma pessoa está possuída, quando a pessoa está possessa, o diabo possuiu a mente dela. Por isso, quando uma pessoa está possuída, ela bebe cachaça, ela faz o que tem que fazer, depois ela não sente nada, porque era a alma dela que estava possuída. Deus não quer possuir a sua alma. Ele quer que você renove a sua mente. Ele quer que você olhe para a sua mente e diga: eu vou encarar essa área aqui, eu não vou fugir mais disso daqui não. Eu tenho um problema nisso daqui, eu vou começar a meditar na palavra acerca desse assunto. Eu tenho um problema de moralidade, eu vou começar a trabalhar nessa área aqui. Primeira coisa, eu vou trazer isso para a luz, eu vou procurar alguém e vou confessar. Porque quando eu trago para a luz, o diabo já perdeu 70%. Porque na luz ele não age, ele só age nas trevas. Você está entendendo? Quando você traz algo para a luz, o diabo já perdeu boa parte do território. Ele só pode agir nas trevas, no escuro. Por isso que é tão importante você trazer para a luz. É por isso que a Bíblia fala de pecado que você tem que confessar para o outro e não só para Deus. E tem pecado que você só confessa para Deus. Porque é para trazer para a luz. Quando você traz para a luz, você já enfraquece o mundo espiritual. Pelo menos o reino das trevas. Você trouxe para a luz. Algo começa a acontecer na tua vida. Vida no espírito. Não é virar um zumbi. Não é virar um fantasma. Vida no espírito. É uma vida que tem governo sobre a alma e sobre o corpo. Vida no espírito não é viver sem emoção. Que ele pensa numa coisa boa. Quando a gente sente o trem pegando, não é? Que gostoso, não é bom? Quando você começa a chorar, pensa coisa boa, né? Chorar na presença dele não é bom? Gente, isso é bom demais. Eu sei que tem dia que a alma não vem para o culto. Tem dia que a alma não vem para o culto. Ela não entra no culto, gente. Acontece com você isso? Você veio para a igreja e parece que a alma ficou em casa. O louvor estava ruim, palavra chata. A alma não deu uma dançadinha, não deu uma arrepiada. Não é assim? É só comigo que acontece isso. Nossa, hoje eu vim para o culto, só o espírito e a carne. Olha lá, acho que só a carne. Acontece com você? O louvor estava ruim. O pastor hoje estava espada, comprido e chato. Mas tem dia que a alma vem, não vem? Ela vem, ela dança. Porque se a vida cristã, ela é uma dança, a alma é o acompanhante, não a condutora. Se a vida cristã é uma dança, quem puxa a alma para dançar é o Espírito, ela só acompanha. Então a tua alma, ela tem que seguir, não te puxar. Nós precisamos reatar os valores que nós perdemos por causa do pecado. A nossa alma se tornou independente. Sansão era um homem de propósito. Ele não poderia estar tocando em coisa morta, mas daqui a pouco ele tocou no leão morto. Sansão, ele começa a esquecer o propósito, ele começa a lidar com coisas por causa dos sentimentos dele. Matar pessoas por causa das roupas, por causa da mulher. O problema, queridos, é quando nós começamos a usar o propósito para satisfazer a nossa alma. O problema é quando nós começamos a usar aquilo que Deus nos chamou para buscar interesses pessoais, coisas pessoais. Tem gente fazendo dos dons a sua mina de ouro, a sua galinha de ovo de ouro. Dons não é para ganhar dinheiro, dons é para o serviço. Dons é para o serviço. Queridos, eu estou sonhando com o dia que Deus vai começar a matar a gente. Eu não vejo a hora, nem que isso comece lá em Carapicuíba. Mas Deus vai começar a matar a gente em cima do púlpito. Porque o julgamento vai começar pela casa dele. O juízo vai começar. Eu não vejo a hora, querido, deixa eu te falar uma coisa. Ananias e Safira não morreram porque mentiram. Ih, pastor. Se ele morresse porque mentiu, que todos nós já tínhamos morrido. Ou não? Eles morreram na graça, gente, cuidado. A graça mata. Eles morreram por quê? Eles morreram porque tinha um Pedro, uma sentença de juízo na frente deles.
Eles não morreram porque mentiram. Porque eles mentiram e continuaram vivos. Mas quando eles se depararam com Pedro, ele morreu. Então nós temos profeta no Brasil. O que está faltando é profeta com sentença de juízo. Para apontar o dedo na cara de um Jean Willis e falar, morra, ele morre. Colocar a mão na cara de um governante e falar, morre, ele morre. De um Elias que diz, não chove segundo a minha palavra, e não chove. O que nós precisamos é de juízo. É isso que nós estamos precisando. Mas eu sei, queridos, que o avivamento vai vir no meio do caos. Eu sei que existe gente chorando, eu sei que existe gente apaixonada, eu sei que existe gente abrindo mão de muita coisa por causa do Senhor. Eu sei que tem gente que tem um coração queimando pela presença do Senhor, que não vai fazer do ministério um negócio, que não vai fazer da igreja um negócio. Isso não é um negócio. Isso daqui não é lugar para ganhar dinheiro. Isso daqui não é plano de carreira. Isso não é um negócio. Sansão foi preso. Cortaram as tranças dele, porque ele contou os segredos dele. Ele foi preso. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos dele. Não foi isso? Ele ficou cego. Na verdade, ele já estava cego. Ele ficou cego agora, literalmente. Às vezes a gente vai ficando cego e a gente não percebe. A gente vai perdendo, cara, os nossos valores. A gente vai perdendo a nossa paixão. Nós vamos perdendo a fome, o anseio pela presença do Senhor. E a gente não percebe. Já não queima mais. Você já não sente mais falta da presença dEle. Dia 19 de novembro do ano passado, ele já vinha batalhando comigo há muito tempo, pedindo jejum de 40 dias. Eu fiquei enrolando desde o meio do ano passado. Há 40 dias eu nunca fiz, não vou fazer não. Amanhã, depois da manhã, depois eu vou fazer. E ele foi lutando comigo. Porque ele vai lutando com a gente. Quando você vai orando, ele vai lutando com você. Porque Deus quer vencer você, uma hora ele te vence. Você está entendendo? Uma hora ele dá um golpe de Muay Thai, não sei assim, ó, você tem que bater no tatame, senão ele não para. Você vai falar, ok, Senhor, tá bom, você venceu. Ele foi me vencendo. Quando foi dia 19 de novembro, eu entrei 40 dias de jejum, só tomando líquido. Um dia eu acordei assim, gente, eu estava só a capa da gaita. Eu não estava aguentando mais. Ainda estava no 13º dia, gente, faltando tempo demais. Eu deitei no sofá da minha sala, ver se ali a fome passava, ver se a força voltava. Eu fiquei deitado e olhando para o meu violão pendurado. Eu não sei tocar, não sei cantar, eu só sei chapar, eu não sei fazer nada. Eu só prego porque eu não sei cantar. Se eu soubesse cantar, eu não pregava. Eu peguei o violão, aí levantei, ele falou, não, fiquei deitado, eu olhei para o violão, ele falou, pega o violão, toca para mim. E eu peguei o meu violão, sentei no sofá. E eu comecei a tocar, tu és tão lindo, teu perfume me atrai, tu és tão lindo, teu amor me satisfaz, tu és tão lindo. Querido, acho que eu fiquei uns 40 minutos, dizendo que ele era lindo. Eu com os olhos fechados eu tocava. De repente eu vi os céus abertos. E pela primeira vez eu vi ele. Eu nunca mais vou esquecer daquele dia. Pastor, eu não creio, então por isso foi para você, não foi para mim.
Não é para você crer, não, é para mim crer. O dia que for para você crer, ele aparece para você. Isso é coisa minha e dele. Isso é coisa nossa, não se preocupe. Eu não creio, pode ficar tranquilo, ele não vai aparecer para você. Você crê? Amém, querido. Eu não creio que o senhor ouviu, não. Então, que é coisa minha e dele. As pessoas às vezes falam, não sei porque que o senhor grita tanto. Deus não é surdo. Eu falo, ele também não é fuxiqueiro, não. Ele não é surdo, mas não é fuxiqueiro para não ficar de conversinha no ouvido dele, não. Eu quero gritar. Eu quero chapar. Isso é isso aí. Queridos, eu posso estar no meio de 1000 pessoas, para todo mundo quietinho. Se o Ronaldo estiver pregando, eu perceber que a palavra é para mim, eu grito, eu pulo, eu faço qualquer coisa, querido. Porque a fé tem cara, a fé tem atitude, a fé tem expressão. Eu disse ontem para vocês, ninguém morre por dar, morre por não dar. Herodes morreu porque não deu glória. Então quem vai dando. Você nunca vai ser condenado por ter dado. Você vai ser condenado se não der. Então entenda isso. Sabe, final da vida de Sansão, um cara que o pai recebeu uma profecia, uma mãe recebeu uma profecia. O cara cresce. Ignora as fraquezas dele, ele se envolveu com várias mulheres. Eu estou falando de mulheres, mas presta atenção em qualquer fraqueza. Eu estou usando o exemplo da passagem de Sansão. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Não é questão de mulher só não. É qualquer fraqueza ignorada. Quando é no final, ele está cego. E os filisteus estão fazendo uma festa. E manda chamar ele. Para animar a plateia. O cara nasceu com um propósito, Ronaldo. E termina como um palhaço. O cara nasceu com um chamado específico. E terminou animando a plateia. Isso é sério, gente. O cara nasceu para ser um libertador e terminou como um palhaço, animando plateia. Porque às vezes que você faz o povo rir para a faca entrar, entendeu? Mas não é para o povo ficar rindo. Você fala, vamos dar uma risadinha, aí você pô, uma faca. Nós não estamos aqui para animar a plateia. Nós não estamos aqui para sair aliviado, nós estamos aqui para sair pesado. Nós estamos aqui, queridos, para sair com a consciência. Eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso encarar as minhas guerras. Eu preciso voltar a me apaixonar pelo Senhor. Quando você entende o propósito da sua vida, você come de forma diferente. Você dorme de forma diferente. Você vive de forma diferente. Sabe, queridos, às vezes eu não entendo como é que um homem como Matusalém viveu 969 anos. O cara nem um filho gerou, gente. O cara acordava 10 horas da manhã, tomava café, ligava a TV. Na TV Globinho. Ficava assistindo os desenhos. Terminava, ele ia para o SPTV. O jornal. Aí ele já almoçava. Entrava no Globo Esporte. Assistia o vídeo show. E ali ele já emendava com Vale a Pena Ver de Novo. Aí a mulher chamava ele para fazer o lanchinho da tarde. Ele fazia o lanchinho correndo e voltava para assistir Malhação. O cara vive 969 anos, ele não fez nada na vida. Você está vivo para quê? Por que você vai acordar amanhã? Para que você quer mais? Sexta-feira eu estou fazendo 40 anos de idade. Talvez eu esteja chegando 50% da minha vida. Para que viver mais 40 anos?
que você quer viver mais? Se não for para queimar, se não for para buscar a presença do Senhor, se não for para correr uma carreira, se não for para servir a minha geração, se não for para inflamar pessoas, pastor, para ganhar dinheiro é bom, mas ele vem e vai. Ele tem os seus benefícios. Eu não posso falar que é todo de ruim, não. Às vezes as pessoas falam, é melhor cuidar de bicho do que de gente. Eu também acho. Só que bicho não vai ser salvo. Sabe por que as pessoas estão criando cachorro? E falando que é o melhor amigo, porque cachorro não fala. E como a gente não está disposto a ouvir verdade, é melhor a gente pegar um bicho, que ele não vai falar a verdade para a gente. Só se Deus abrir a boca do cachorro, igual abriu a boca da mula. Porque às vezes a gente não quer se relacionar, porque a gente não quer ouvir verdades. Mas bicho não vai ser salvo, é gente. Pessoas têm valor, gente tem valor. O que mais vale nessa terra é gente. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro na vida, não tem mais nada. Não, pastor, muitos anos de crente, eu amadureci, tem que tomar cuidado para você não apodrecer. Porque às vezes a gente não amadureceu, não, a gente foi podre. Nós não podemos abrir mão da presença dEle. Nós não podemos deixar o apetite passar, a fome passar. Nós precisamos continuar na presença dEle. Senhor, eu não vou terminar como um palhaço. Qualquer coisa morta segue a correnteza, mas algo vivo contraria ela. Qualquer coisa morta segue o fluxo. Nós não estamos aqui para descer ladeira abaixo. Nós estamos aqui para subir contra no que for preciso. Nós estamos aqui para denunciar. Nós não podemos perder a visão. Nós somos gente de propósito. Nós somos gente que nascemos por um propósito. Eu nasci num lar onde minha mãe era espírita. Eu fui criado no terreiro de macumba. Eu fiz despacho. Eu toquei atabaca. Eu comi comidas consagradas. Eu ia jogar pedra na encruzilhada meia-noite. Eu passei fome na vida. Eu não tinha o que comer no Nordeste. Eu morei em casa de barro. Eu morei em barraco a minha vida inteira. Eu fui morar numa casa de alvenaria com 20 anos de idade. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou o filho do meio. Eu fui considerado a ovelha negra da família. Eu não prestava. Eu ouvia meus pais conversando que eu não ia prestar. Eu ouvia meu pai falando que eu ia me tornar um bandido. Você sabe que é ser criado numa casa no meio de 3 irmãos com você. E você perceber que os 2 são tratados melhores. Eu era revoltado contra Deus. Eu dizia, Deus não existe. Se Ele existisse, Ele não deixaria eu nascer numa casa como essa. Meu pai era um nômade, vivia de São Paulo para o Nordeste, do Nordeste para São Paulo. Ele vinha para cá, ganhava um pouco de dinheiro e voltava para lá. Chegava lá, passava um tempo, gastava tudo e voltava para cá. Eu tinha tudo para dar errado.
Mas com 14 anos Jesus me pegou. Eu entrei na igreja em agosto, setembro de 89. Era o encontro regional de jovens. E o tema do encontro era: o Pai procura adoradores. João capítulo 4, eu lembro como se fosse hoje. E ele me pegou. Eu tinha 14 anos, eu acho que ele me pegou com 14, porque ele falou com 15 não vai dar mais tempo. Deixa eu adiantar o processo com ele. Nessa época eu estava em São Paulo. Estou contando isso para nós encerrarmos, para que você entenda o que é propósito. Eu comecei a orar 3 vezes por dia. Eu era fraco na leitura, mas eu me inclinei para a oração. Eu fiz amizade com a caseira da igreja, e ela me dava a chave para me orar. E eu orava 3 vezes por dia, porque eu trabalhava pertinho de casa. Eu acordava bem mais cedo, eu entrava no serviço 8 horas, 7 horas da manhã eu estava na igreja orando. E da minha casa para o serviço era pertinho, era 10 minutos, uma firminha de fundo de quintal. E eu saía correndo, quando dava 10 para as 8, corria para a empresa para trabalhar. Quando era a hora do almoço, eu saía correndo da empresa, vinha para casa, esquentava a comida, porque minha mãe trabalhava. Quando meu pai não estava desempregado, embriagado, ele estava trabalhando. Meu pai trabalhava 3, 4 meses e era mandado embora por causa da bebida. Eu chegava em casa, esquentava o arroz, esquentava o pé do frango, porque só tinha pé de frango para comer. Eu acho que eu comi tanto pé de frango que estava nascendo espora em mim. Eu esquentava a comida, eu corria para a igreja e orar. Quando era 10 para 1, eu saía correndo, e à noite, quando não tinha culto, eu ia orar. Eu fazia jejum todos os dias, até meio-dia, não desses 40 dias que eu fiz, mas até meio-dia eu fazia jejum todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Um dia eu estava trabalhando na minha máquina, e pela primeira vez, já estava com uns 15 para 16 anos, quando eu ouvi a voz dele pela primeira vez. Eu lembro como se fosse hoje. Ele disse: filho. Eu levei um susto, eu falei: uai, eu estou ficando fanático. Eu desliguei a máquina, fui brincar com os colegas. Daqui a pouco eu voltei, eu falei: agora acho que passou. Aí ele voltou a falar comigo de novo, falou: filho, você não está ficando fanático, é eu que estou falando com você. Eu falei: gente, eu estou ficando louco. Eu não sabia o que era ouvir a Deus. Eu vivia no meio de uma igreja que ninguém falava o que era ouvir a Deus. Mas ele falou para mim: eu vou te falar que você não, eu vou te provar que você não está ficando louco. Era uma terça-feira esse dia. Ele falou: hoje você tem culto, não tem? Eu falei: tem. Eu vou te provar que você não está ficando louco. Hoje o seu pastor vai pregar no capítulo tal, no livro tal. Eu falei: eu não vou falar para ninguém isso não, porque aí vai ser loucura testada, né? E eu fui para a igreja, sentei no meu cantinho, abri a Bíblia aonde aquela voz tinha me dito. E quando o pastor pegou a palavra, ele falou: abra no capítulo tal. Eu quase caí da cadeira. Ali eu entendia que Deus estava falando comigo. Eu saía de casa, eu andava 2 horas a pé para ir para o monte orar. Eu era um jovem, eu ficava 3 dias no monte sozinho. Olha que loucura, gente. 3 dias sozinho no monte. Um dia, no quintal da minha casa, onde a gente morava de aluguel, havia um terreiro de macumba. Quando eu entrava, um menino com 15, 16 anos, quando entrava no quintal, os demônios que estavam, ia tudo embora. Todos, não ficava nenhum. Então quando eu entrava, minha mãe falava: pode sair, fica lá fora. Só vai entrar depois que o trabalho terminar. Eu tinha que ficar sentado lá fora. Isso às vezes ia até 11 horas, meia-noite. Eu lá fora, encostado num poste, chorando. O menino. E um dia, eu estava sentado num poste, encostado num poste. Eu olhei para os céus. E eu disse: Senhor, ninguém vai querer casar comigo. Eu não sou ninguém. Não tenho profissão. Meu pai é um alcoólatra, minha mãe é um espírita. Eu não vou ser nada na vida. Com 16 anos, preocupado com quem vai casar. Mas passou uns 4, 5 dias, nós estávamos na igreja orando. Levantou a irmã, aquelas irmãs que tem um coque na cabeça.
Eu gosto delas. Ela levantou devagarzinho, pôs a mão na minha cabeça. E ela disse assim: você pergunta quem é que vai casar com você? Eu falei: uai, eu não contei para ninguém. Você pergunta o que você vai ser? Eu vou dizer o que você vai ser. Eu vou te dar uma esposa santa. Eu vou te dar filho. Eu vou te dar carro. Eu vou te dar casa. Eu vou te levar às nações da terra. E quando você abrir a sua boca, vai ser como uma chama de fogo. Ah, já tem gente começando a chorar, eu estou ficando feliz. Naquele dia, eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu sou casado, bem casado. Casei com uma mulher virgem, esperamos até o dia do casamento. Eu tenho uma filha, eu tenho casa, eu tenho carro. Não que isso seja o mais importante, eu estou falando da profecia. E hoje nossas mensagens têm chegado na Holanda, Portugal, pessoas que têm entrado em contato, para nós começamos uma conversa para ir para os Estados Unidos, para ir para Lisboa. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Mas eu estou te falando isso por causa de uma vida com propósito. Quando você entende que a tua vida é uma vida de propósito. 3, 4 anos atrás eu abri mão de 2 empresas. Mas hoje eu entendo porque eu abri mão de 2 empresas. Deus falou: pode abrir mão das empresas, eu quero você trancado no quarto. Isso não é para todo mundo, queridos. São propósitos específicos. Tem gente que Deus levanta para os negócios, eu respeito isso. Mas eu estou falando de uma vida com propósito, uma vida onde você quer fazer a vontade de Deus. É que ele discute. Eu entendo hoje que eu nasci com um propósito, eu não posso morrer como um palhaço. Nós não estamos aqui para nos tornar bajuladores, nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus. E se nós estamos agradando a Deus, não importa que nós vamos desagradar. Você está entendendo? Se nós estamos agradando a Deus, não importa quem nós vamos desagradar. Nós precisamos ter consciência disso. O teu chamado, o teu propósito, não negocie, não abra mão. Escute, tem pessoas no nosso meio que Deus falou com você há muitos anos e nunca mais Deus te falou acerca disso. Escute o que Ele está te dizendo. Eu não mudei uma só palavra do que eu te disse há anos atrás. Os meus planos com você não mudaram. Eu continuo. Eu continuo. Gente de propósito não se deita no colo de Dalila. Gente de propósito não brinca com pecado. Olhe para a sua alma. Olhe para as suas emoções. Aquilo que você não resolve hoje vai te custar caro amanhã. Cuidado com a avareza. Cuidado com a imoralidade. Cuidado com os apetites desenfreados. Cuidado. Cuidado com aquilo que você não tem conseguido governar. Cuidado. Até aquilo que é bom, até aquilo que é bênção, quando entra em desequilíbrio, está errado. Até aquilo que é bênção, quando entra em desequilíbrio, está errado. Você não pode viver de uma forma comum. Deus te criou para um propósito. Você não pode se comportar de uma forma comum.
Nós estamos na reta final. Nós somos os trabalhadores da última hora. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós não podemos brincar. É tempo de nós queimarmos na presença dele. É tempo de nós sair do colo de Dalila. É tempo de nós retomarmos os nossos segredos, os nossos relacionamentos. É tempo de nós retomarmos a nossa vida em Deus. É tempo de nós nos apaixonarmos novamente. É tempo de nós voltarmos a queimarmos novamente e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Pastor, eu estou muito longe de onde eu estava. Pega o caminho de volta. Deus não desistiu de você. Pegue o caminho de volta. Não brinque com as suas fraquezas. Ouça o teu pai. Ouça o teu pai. Você sabe o que é viver todos os dias apaixonado? Você sabe o que é viver todos os dias querendo a presença dele acima de todas as coisas? Você sabe o que é não se realizar com mais nada? É assim que eu vivo hoje. Meu coração queima pela presença dele. Meu coração queima por ver pessoas sendo despertadas. Por ver pessoas se apaixonando por ele. Meu coração queima para continuar ouvindo a voz que começou a falar comigo quando eu tinha 15 anos. Meu coração queima. Quando as pessoas perguntam: pastor, qual é o segredo? Eu falo: o segredo é tirar a cinza e colocar mais lenha. O que é que você vai fazer amanhã cedo, pastor? Amanhã cedo eu vou orar. Depois de amanhã também. E depois também. Que a presença dele é melhor do que tudo. Não tem nada melhor do que estar diante dele. Não tem nada melhor do que sentir o cheiro dele. Não tem nada melhor do que quando a voz dele inunda o teu interior. Liga tuas mãos aos céus por alguns instantes. O pessoal do louvor pode estar vindo. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Você pode dizer para ele: Senhor, eu quero voltar a te ouvir novamente. Eu quero voltar a ser tocado novamente. Eu quero voltar, Senhor. Abre a tua boca, expresse o teu coração. Oh! Oh, recalababaie!
Adore, adore. Meu coração tem saudades e clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades, clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades, clama por mais da tua presença. Corre, calabassobe, calabaiê. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente, se proste aqui. Se você quer um novo tempo, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, se proste. Presença. Oh! Oh! Se proste, se proste, abre o teu coração para Ele. Meu coração tem saudades e clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades e clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades e clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades e clama por mais da tua presença. Se renda, se renda, se renda, se renda. Clama por ti, Senhor. Meu coração tem saudades, clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades, clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades, clama por mais da tua presença. Meu coração tem saudades, clama por mais. Beba, 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 beba. Senhor, tem saudades, clama por mais de ti. Quero te conhecer mais, Senhor.
Abre a tua boca, orando em outras línguas. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Abre a tua boca, ore no Espírito. Ore no Espírito. Oh! Meu coração tem saudades, clama por mais da tua presença. Diga isso a Ele, diga isso, meu coração. Cante, 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 o meu coração tem saudade. Oh! Xé, xé, xé. Meu coração tem saudades, clama por mais. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade, clama por mais. O meu coração tem saudade.
As vozes declaram: meu coração tem saudade. Diga as suas mãos. Diga isso olhando nos olhos dele. Diga: o meu coração tem saudades. Não, diga para ele: meu coração tem saudades. Meu coração tem saudades, clama por mais. O meu coração tem saudades. Meu coração, meu coração tem saudades. Eu clamo. Já cansou? Não. Já cansou? O meu coração. O meu coração. Meu coração. O meu coração tem saudades. Solta, pode soltar. Solta! 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 Meu coração. Meu coração tem saudades e clama por mais da tua presença. Meu coração solta, solta, solta. Tua presença.
beba, 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 beba. Meu coração tem saudades, clama por mais tua presença. Meu coração tem saudades, clama por mais tua presença. Ronaldo, escute, igreja. Ronaldo, o vento mudou. É tempo de alinhar as velas, porque tem um vento novo batendo. O que Deus coloca no meu coração é que vocês vão começar a viver dimensões de culto aqui que vocês nunca viveram antes. Chegará dias aqui que alguns de vocês serão carregados para casa. Isso não é para um tempo distante. Tem um vento soprando. A glória da segunda casa é maior. A glória da segunda casa é maior. E está vindo essa glória, Ronaldo. Está vindo essa glória. Um novo tempo. Eu estou falando o tempo de uma unção fresca está vindo sobre este lugar. Uma unção fresca está vindo. Escute, chegará dias que o ar ficará tenso. Vocês não conseguirão mal respirar, tamanho será a glória de Deus que está descendo sobre este lugar. O céu rasgou, o céu rasgou, o céu se rasgou, o céu se rasgou, o céu se rasgou. Comece a aplaudir a Ele, render louvores a Ele. Meu coração tem saudade, clama por mais. Vocês não têm noção do que está vindo por aí. Vocês não têm noção. Vocês não vão conseguir terminar os cultos. Está vindo uma enxurrada. Escute, está vindo uma enxurrada por aí. Por 30 segundos, erga suas mãos aos céus. Por 30 segundos. E diga palavras de adoração ao Senhor. Eu já vou entregar o microfone. Solta, 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 solta. Oh!
sobe, babababaiê. Tem uma mulher que entrou aqui e faz alguns dias que você está sentindo dores, dia e noite. O Senhor te toca agora, e você é sarada pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. Essa dor é arrancada, e hoje você vai dormir como há muito tempo você não dormia. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, Ronaldo.